Se você vê alguém sentado aí, acanhado, vai lá e abraça a pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Isso, agora respira fundo. Isso. Tranquiliza-te. Gostoso, né? Que bom. Hoje pela manhã eu estava lembrando que nesse momento que vamos ter agora, momento geracional, que muita gente não entende esse momento. Muitas pessoas da igreja não entenderam o poder desse momento. Eu estava contando a história que aconteceu com meu irmão Gabriel, que alguns de vocês conheceram, pastor Gabriel. Ele era um homem que estava perdido nas trevas, tinha tido seu casamento arrebentado, a esposa tinha traído ele, a esposa tinha levado as filhas embora, e ele estava assim perdido, vivendo no alcoolismo, bebendo demais, tendo acidentes de moto que se arrebentava inteiro. E eu fui vendo aquilo acontecendo com meu irmão mais velho. Eu sou o mais novo da família, do meu pai. E eu me lembro que um dia eu convidei meu irmão para ir à igreja. Ele não gostava de igreja, ele não gostava de crente. Ele achava que tinha muita falsidade no meio da igreja. E ele falava, eu não quero ser que nem esses crentes. Se um dia eu for crente, eu vou ser um crente diferente. E foi mesmo. Mas o Gabriel foi aquele dia que eu o convidei, ele foi à igreja. Ele estava dormindo na casa do meu pai, no mesmo quarto que eu. E ele sempre se mostrou um homem muito seguro, muito forte, muito firme. Apesar de todas as maluquices que ele andava fazendo, ele sempre se mostrou um homem muito firme. E eu nunca desconfiei que dentro dele havia uma perturbação. Porque, irmão, você vai vendo ali os problemas e tal. Você acha que é porque divorciou, porque está com problemas familiares, que é aquilo ali, né? Você não imagina que tem outras coisas, tem batalhas espirituais dentro do sujeito. E ele estava tendo lutas espirituais, eu não sabia. E aquele dia ele foi à igreja, e na hora que o pastor falou à igreja sobre a importância de entregar a vida para Jesus, sobre a importância de termos a nossa salvação garantida na eternidade, entregando a nossa vida para Jesus, ele pediu para que todos ficassem em silêncio e orou por todos. E no final daquele culto, um irmão chegou em mim e falou assim, e naquele culto eu fui muito mal, né? Fui muito chateado, meu interior estava muito mexido, e sabe quando você está no culto, você está ali só de corpo presente. Não sei se isso já aconteceu com você, talvez hoje você esteja assim. Mas naquele dia, o Espírito Santo me falou na hora daquele apelo, ele me falou, ora pelo menos pelo teu irmão. E eu orei pelo meu irmão, só orei por ele. Foi a única coisa que eu fiz no culto aquele dia. Eu não adorei, eu não prestei atenção na mensagem, eu estava só com algum fermento no meu coração que eu não sei dizer o que era.
Então eu orei pelo meu irmão. Depois do culto, um irmão da igreja me procurou e falou: o seu irmão levantou a mão no apelo, mas não foi à frente, conversa com ele. Aí chegando em casa eu perguntei para ele, eu chamava ele de Bié, falei para ele: Bié, o que aconteceu? Você levantou a mão? Ele falou: levantei. Eu falei: por que você não foi lá na frente? Ele falou: porque eu sentia que algo me puxava pelo queixo, e se eu levantasse eu ia cair de cara no chão. Por isso eu não fui. Eu falei: você entendeu bem o que estava acontecendo lá? Ele falou: não entendi muito bem não. Aí eu expliquei, falei do evangelho para ele. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas devia ter uns 18 anos, 19 anos no máximo. Falei de Jesus para ele, e ele entregou a sua vida para Jesus ali, ele confirmou a decisão que ele fez lá na igreja. E eu entendi então, depois de muito tempo, a importância de nós intercedermos pelas vidas, quando estamos nesse momento de gestação, de geração no Espírito. Não vamos ficar divagando. Ore pela pessoa que você trouxe, realmente interceda por ela, peça que a porta da sua vida se abra para a realidade do Evangelho, a realidade espiritual que nos cerca, e que ela entregue sua vida a Jesus. Talvez você que veio aqui hoje, já talvez está vindo há algum tempo, você ouvindo isso que eu estou falando, você também sente o desejo de entregar tua vida a Jesus. Talvez você sinta o desejo de uma transformação de vida, como meu irmão teve, de um alcoólatra, de um homem desesperado, de um homem sem família, de um homem violento, para um homem de família, um pastor, um homem que tinha revelações de Deus, com quem Deus falava proximamente, um homem que foi usado para curar muitas pessoas, para libertar muitas pessoas cativas de Satanás, né? Muitas pessoas que estavam naquela época, né, presos em correntes demoníacas, em terreiros de umbanda, em candomblé, em misticismo e em magia negra, foram libertos pela instrumentalidade desse homem que um dia esteve perdido. E talvez hoje você diga no seu coração: eu também quero ser uma pessoa assim, usada por Deus, eu também quero entregar minha vida para Jesus, para que Jesus mude a minha história. Eu não quero ser como esses crentes dos quais todo mundo fala que são caloteiros, são picaretas, são crentes que vão na igreja para ver as irmãs, mas não vão lá para ter nada com Jesus. Gente que dentro da igreja é bom marido, em casa dá um chacoalha na mulher, né? Bate na esposa, espanca os filhos, violenta filho. Esse tipo de crente eu quero distância. Eu também, meu querido, eu também. Se você então quer ser um servo de Deus, você não veio aqui por acaso. Você foi trazido pela mão de Deus aqui essa noite. Você não entrou por aquela porta porque você gosta de samba. Aqui não tem samba. Pode até ter, mas hoje não tem. Não tem um pagodão aqui para você curtir. Aqui não tem rock and roll para você curtir. Aqui não tem circo para você curtir. Você entrou por um motivo. Você entrou por motivos espirituais. E Deus está te dando a oportunidade de você entregar sua vida a Jesus. Então, se você quer fazer isso, se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos, eu queria que todos fechassem os olhos. A igreja já entendeu a sua participação nisso, a sua intercessão nisso. E eu queria orar por você que quer entregar sua vida a Jesus. Eu queria orar por você e te ajudar nessa entrega. Eu vou te ajudar fazendo uma oração, você repete essa oração. Eu sempre faço do mesmo jeito. Agora você tem que fazer de um único jeito, verdadeiro, um jeito que seja correto, que Deus olhe para o seu coração e encontre sinceridade. Então, quando eu fizer a oração, você repete ela, mas repete com verdade na presença de Deus. Não precisa falar em voz alta, fala aí dentro de você, diga aí dentro do teu coração assim: Jesus, eu quero, a partir de hoje, receber esta oportunidade que o Senhor me dá, de ser uma nova criatura. Eu quero receber a Jesus no meu coração.
Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Continue em oração. Eu quero orar por você que fez essa oração, que tomou essa decisão. Eu quero orar pela sua vida. De onde você está? Você que fez esta oração com sinceridade no teu coração. Dê um sinal com uma das suas mãos. Você orou? Dá um sinal. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém que eu não vi? Dá um sinal mais alto com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Amém. 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 Glória a Deus. Mais alguém? Pastor, eu não orei, mas eu quero entregar minha vida para Jesus também. Eu não estava entendendo, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Então levanta uma das tuas mãos. Diga com esse ato: eu me entrego a Jesus a partir de hoje. Há mais alguém? Eu queria pedir que você, amém, glória a Deus. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão agora fizesse uma outra coisa. Você viesse aqui à frente para orar por você. Sai do seu lugar e vem, isso mesmo. Bora lá. Venham, venham. Bora lá, vamos lá. Glória a Deus. Teve mais gente que levantou a mão. É hora de encarar. É hora que a gente diz para Jesus: Jesus, eu assumo. Eu não sumo, eu assumo. Tem gente que, some, né? Amém. Vamos orar por eles, amados, mesmo sentados. Estenda a tua mão na direção deles, eles são muito preciosos. Cada vida dessa vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Vamos orar. Deus, nós colocamos estas vidas na tua presença e os abençoamos, Senhor. Eu não sei o que está no coração deles, mas eu sei o que está no teu coração, Deus. O Senhor está feliz. Há uma festa no céu. Eu sei que agora o Senhor prepara o banquete com os anjos, por causa da sinceridade deles, do desejo deles de te seguir. Não só de ir à igreja num domingo ou no outro, mas de te seguir, de ser teu servo, tua serva. Por isso agora eu te peço, em nome de Jesus, Deus amado, coloca o nome deles no livro da vida, e tira do coração deles, Deus, todo o peso, tira todo o fardo, que eles possam ser transformados agora, pela presença do teu Espírito na vida deles. E eu quero pedir mais uma coisa, Senhor. Senhor, muitos deles vão perceber que pessoas que convivem com eles, que nunca se interessaram pela vida espiritual deles, a partir de agora vão começar a tentar tirar eles do caminho. Senhor, ajude-os para que eles sejam sábios e percebam isso. E percebam que isso é uma obra do maligno. Por que alguém que nunca se importou agora vai se meter? É porque o diabo está enviando essa pessoa. Que eles se desviem desta conversa, sem brigar, sem discórdia, mas que eles se desviem para seguir ao Senhor. Eu peço que o Senhor os abençoe e que o Senhor os tome para ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Agora vocês vão seguir aquele moço ali, sigam ele, vão lá com ele. Ele tem um presente para dar para vocês. Aqui é cheio de presente. Glória a Deus. A Azatim, olha, vocês vão, a partir de hoje, vocês vão saber como será o funcionamento da Operação Marcos, que começa em setembro. Porque a partir de setembro, os teens vão ter o seu culto lá no Clube dos Bancários. Então os pais já vão deixar vocês lá, e vocês vão cultuar lá. Porque nós queremos tratá-los particularmente.
Nós queremos tratá-los de forma especial. Então hoje, os teens vão descer, porque vocês vão conversar sobre isso. É isso, né, bem? Vocês vão conversar sobre... Eu estou chamando ela de bem, ela não é uma irmã qualquer, é meu bem, tá? Meu amor. Te amo, linda. Então, vão com ela. Você vai também lá? Então, por favor, pode seguir essa moça bonita. De 11 a 16. De 11 a 16, quem tem de 11 a 16 anos pode descer com essa linda moça. É verdade, está aqui. Glória a Deus. Eu tenho falado sobre as bem-aventuranças com os irmãos. E eu queria que os irmãos atentassem bem para o que eu vou dizer nesta palavra. Nós conversamos sobre os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra, esse termo bem-aventurado quer dizer bem-sucedido. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que conseguiu vencer, uma pessoa vitoriosa na vida. Então, os pobres de espírito são bem-aventurados. Os que choram são bem-aventurados. Quem mais? Vamos lá, gente, vocês não lembram mais? Os mansos, humildes, né? Quem mais? Os que têm fome e sede de justiça. E hoje nós vamos conversar sobre aqueles, lá no verso 7, capítulo 5 de Mateus, verso 7. Aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus está dizendo, quem for misericordioso, terá a minha misericórdia. Eu serei misericordioso com aquele que for misericordioso. Em Tiago tem um texto que diz que a misericórdia suplanta, ela vence o juízo. Olha só que tremendo. A misericórdia vence o juízo. A misericórdia é mais forte que o julgamento. Olha que poderoso que é esse fator nas nossas vidas. Então eu queria tratar disso com os irmãos. Vamos abrir lá em Mateus 5, verso 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Depois em Mateus 9, de 9 a 13, vai estender um pouco esse pensamento. Jesus vai falar um pouquinho mais sobre misericórdia. E ele diz assim, o texto diz assim, a partir do verso 9, ajude as pessoas que estão perto de você, dá uma olhadinha em volta, às vezes a pessoa que está perto está com dificuldade de encontrar o texto na Bíblia. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9. Gente, daqui de cima eu estou vendo gente sem Bíblia, e estou vendo 4 ou 5 irmãos, tudo com Bíblia, e ninguém oferece a Bíblia para outra pessoa. Isso me impressiona. Vamos ajudar. Se vocês ficam conversando, vocês tiram a minha atenção, aí eu vou precisar arrepiar daqui, vai ficar ruim. Fica conversando aí não. Então, amados, Jesus está aí no momento, ele passa pela coletoria e encontra esse homem chamado Mateus, sentado lá na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicano e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos,
mas pecadores ao arrependimento. Amém? Agora deixa marcado aí, põe o dedo aí, e vamos lá para o Velho Testamento, em Oséias, capítulo de número 6, verso 6. Oséias 6, 6. Oséias, no Velho Testamento. Diz assim: pois desejo misericórdia e não tantos sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. É interessante que entre Oséias e Jesus tem uma diferença de texto. Oséias está dizendo que Deus diz, Oséias está profetizando que Deus deseja misericórdia e não tanto sacrifício, mas Jesus diz que Ele, como Deus, deseja misericórdia e não sacrifício. Por quê? Um diz nem tanto e o outro diz sacrifício nenhum. Simples, porque antes de Jesus, para a remissão do pecado, precisava de derramar sangue de cordeiros. Então os judeus imolavam cordeiros como símbolo do cordeiro que viria ainda, do cordeiro de Deus que viria. Agora, com Jesus não precisava mais de cordeiros, porque o próprio cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali, presente na terra. Por isso Jesus não queria sacrifício, porque ele não precisava de sacrifício. Ele era o sacrifício a ser oferecido. Então ele está ensinando para essas pessoas que o mais importante no culto a Deus não são as palavras que dizemos, não são as músicas que cantamos, não são as pregações, a eloquência do pregador, não são essas coisas, mas é a misericórdia cultica. Quando eu tenho misericórdia, eu estou exercitando um culto a Deus. Eu estou falando: Deus, eu entendi que o Senhor foi misericordioso, e eu também quero ter misericórdia das pessoas. Essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é bem-sucedida, e a gente precisa entender um pouco isso, porque nós hoje em dia vivemos esse sistema de igreja, onde o mais importante é nos sentirmos bem. Então as igrejas se esforçam para ter uma boa banda, que cante bons hinos, que tenha um bom som, que agrade o auditório, pastores que preguem coisas que o auditório gosta de ouvir. E essa igreja dos nossos dias está ficando uma igreja egocêntrica, uma igreja onde os crentes só pensam em si mesmos, uma igreja egoísta, de crentes egoístas, uma igreja show, uma igreja pirotécnica, uma igreja que tem muito brilho, mas pouca vida. Quando você vai conversar com os crentes, e eu tenho ouvido falar sobre isso, eu fico muito triste quando ouço falar sobre isso, que muitos crentes, na nossa cidade mesmo, eles estão nos cultos nesse momento. Termina o culto, os crentes lotam as boates, mas não estão indo lá para pregar, estão indo lá para beber. Muitos crentes vão sair na noite para ter relações sexuais ilícitas, e etc, e etc, e etc. Essa igreja sem vida, essa igreja sem santidade. Por quê? Porque não há um exercício no coração desses discípulos, desses que se dizem discípulos, não há um exercício dos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é ser misericordioso. O que é misericórdia? A palavra diz: miséria e córdia.
cardia, músculo, não é cardíaco, coração. Misericórdia quer dizer que o misericordioso é aquele que se une de coração à miséria do outro. Ele se compadece da fraqueza do outro, da limitação do outro, dos problemas do outro. O misericordioso, ele não é crítico em relação ao outro, porque ele sabe que ele mesmo peca. Quantos de nós, às vezes, abrimos a boca para criticar, e eu falei hoje de manhã sobre isso, e torno a falar, o Facebook tem sido um vasto campo de negação de Cristo, onde os crentes entram para se mostrarem como são. Então a gente vê crente falando cada asneira, cada besteira, ofendendo uns aos outros, falando inclusive palavra de baixo calão. Sabe o que é palavra de baixo calão? É palavrão, xingamento. Crente postando lá nomes feios, para ofender o outro irmão. Não entendo isso. Que sucesso a pessoa espera ter aos olhos de Deus, sendo assim? Irmãos, não serão palavras chaves, palavras mágicas, que nos darão poder. Eu volto a insistir nisso. Naquele dia, Jesus falou que naquele dia, no dia que ele separará os bodes das ovelhas, ele dirá para quem estiver à sua esquerda: ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Os anjos caídos. E essas pessoas dirão: mas espera aí, Jesus, nós expulsamos demônio em teu nome. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Nós fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai repetir: eu não conheço vocês. Vai ter um outro grupo que vai dizer: nós profetizamos em teu nome. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Quantas reivindicações haverá naquele dia, por pessoas que pensam que atitudes, que a aparência muda o coração de Deus. Deus está dizendo: eu conheço, sabe quem? Os misericordiosos. Você tem misericórdia das pessoas? Você exercita misericórdia? Ou você é o primeiro a apontar o dedo? Eu olho para o movimento evangélico dos nossos dias e eu vejo fofoca, intriga, crente indo de uma igreja para outra, crente brigando com o pastor, falando mal de pastor, falando mal disso, falando mal daquilo outro. A gente vê essas coisas e fica pasmo, porque isso não é cristianismo. Cristianismo é isso, misericórdia. Cristianismo é Deus tendo misericórdia de nós e nós uns dos outros. Ele diz para nós esta noite: vocês precisam aprender o que quer dizer eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifícios. Eu não quero que vocês façam nada para me impressionar. Se você for lá para 1 Coríntios 13, ele vai dizer que se nós dermos o corpo para ser queimado, se nós falarmos em línguas, se nós profetizarmos, se nós dermos tudo que temos para os pobres, de nada valerá se não tivermos amor. Nós seremos como um metal que tine. Do que ele está falando? Do que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando do culto pagão, onde eles batiam aqueles pratos, aqueles gongos, e vocês podem ver até hoje no budismo, no shintoísmo, no hinduísmo, né? Aqueles pratões. O que é aquilo? Aquilo é para impressionar Deus, os deuses deles. Jesus está dizendo: vocês serão como esse prato soando. Como que é esse prato soando? Ele faz bom. Acabou. Pronto. Não serve para nada.
Vocês serão igual os pagãos que ficam oferecendo coisas para os seus deuses, mas o coração deles não tem transformação. Deus essa noite está nos falando sobre o sucesso de um cristão, que é baseado na misericórdia. Nós precisamos aprender essa chave de Deus. Ele quer misericórdia. Ele quer que aprendamos a ser misericordiosos. Se nós formos misericordiosos, Ele vai olhar para nós com olhar de misericórdia. E então teremos atingido sucesso. Agora você imagina, se o teu coração está cheio de misericórdia, se a tua vida está cheia de misericórdia, você está cheio do quê? Você está cheio de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele renova as suas misericórdias todas as manhãs. Toda manhã, toda vez que o sol nasce, Deus renova as suas misericórdias sobre nós. Quando nós nos enchemos de misericórdia, quando nós aprendemos a ser misericordiosos, quando nós aprendemos a olhar para o outro e pensar, este erro que esse está cometendo, eu também já cometi. Eu reconheço o erro dele porque eu conheço esse erro. Como que eu vou julgar e condenar o meu irmão se eu mesmo não quero ser condenado? Como que eu vou apontar o dedo para o meu irmão e vou dizer, você é um crápula, você é isso, você é aquilo, quando eu gostaria que as pessoas me compreendessem, ao invés de que me julgassem e que me condenassem. Então eu não vou mais fazer isso. Quando nós tomamos essa atitude de não sermos mais juízes dos nossos irmãos, mas passarmos a ser misericordiosos, nós encontramos misericórdia, nos enchemos dessa natureza divina. Cheios da natureza divina, nós nos tornamos poderosos em Deus. Porque aí, irmãos, aí aquilo que Deus fala, que dá àqueles que o seguem, se manifesta em nós. Aí se manifesta o dom que Deus tem colocado no teu coração. Se manifesta a palavra profética, porque tem amor nisso. Tem misericórdia nisso. Se manifesta as línguas. Se manifesta a sabedoria, a revelação. Manifestam-se os dons espetaculares, como cura, como milagres, na sua vida. Por quê? Porque você não está olhando para a vida a partir de você, você está olhando para a vida e para as pessoas a partir de Cristo. O teu olhar é um olhar de misericórdia, você entendeu? Veja o texto de Mateus 9. O texto de Mateus 9 está acontecendo uma crise aqui. Pessoas estavam seguindo Jesus, de repente Jesus passa na frente da coletoria, na frente onde se coletava, onde se pegava os impostos, onde se pagava, os fiscais ali pegavam os impostos. O povo não gostava daquele lugar, certamente. Mas Jesus, além de passar perto daquele lugar, ainda chama o coletor, o fiscal, né, o arrecadador de tributos, o cara que roubava o povo, e diz para o cara, vem ser meu seguidor. E esse camarada, Mateus, se levanta, e Jesus leva ele para casa, e a multidão vem atrás, a curriola vem tudo. E Jesus senta e começa a comer com Mateus, que era considerado um homem execrável, um homem imundo, e com aqueles pecadores. Jesus está sentado ali comendo. E então Jesus começa a ser julgado pelas pessoas. Sábado agora, eu estava procurando uma rua. E de repente, eu não sabia onde era a rua, e de repente eu vi um grupo de rapazes sentados na frente de um bar, lanchonete, não sei o que era aquilo, e paramos para pedir orientação, saber onde era a rua. E então, quando nós paramos, o meu filho Mateus estava do meu lado, perguntou, por favor, onde é a rua tal? Aí, quando eu olhei, eu bati o olho num irmão da igreja que estava lá. E o irmão prontamente falou para mim, servido Coca-Cola, pastor? Está todo mundo bebendo cerveja, menos ele. Ele estava bebendo Coca-Cola. Como será que o outro crente veria esse irmão sentado ali?
Jesus estava do jeito que ele estava, sentado entre pecadores. Talvez ele levantou aquela Coca-Cola e me ofereceu porque ele ficou com medo de ser julgado por mim também, eu não sei. Mas certamente, ele estava no lugar que ele deveria estar, entre pecadores. Porque é aí que nós vamos pregar o Evangelho. Agora, se nós somos contamináveis, tem alguma coisa errada em nós. Amém? Eu estava falando da banda Imortos, do nosso irmão Jabá, falei essa manhã. Tem gente que vem falar comigo coisas absurdas, fala mal, onde já se viu, o senhor permitir que um camarada desse cuide da mesa de som, o cara vive nas noites aí nas boates tocando rock and roll, e nem prega o Evangelho para aquelas pessoas. Essas pessoas que falam assim, não são misericordiosas, elas são juízes. O Imortos é um ministério da Igreja Evangélica das Nações. E eu sei muito bem o que está acontecendo. Esse meio é um meio satanista. Eles não vão poder pregar o Evangelho como eu estou fazendo aqui agora. Se eles abrirem a boca para pregar o Evangelho, eles vão ser excluídos dali, eles nunca mais entram para cantar ali. E não vai entrar nenhum crente para fazer evangelismo ali. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que ser estratégicos. Onde está a palavra de Deus? Nas letras. Vai ler as letras dos Imortos. Do Imortos. E onde mais? Quando eles sentam lá na roda dos pecadores, com a Coca-Cola na mão. E os caras perguntam, por que vocês não bebem? Ah, é um segredo. Eu não bebo porque eu não preciso. Porque eu já bebi uma bebida que me deu o maior barato e que fez de mim um novo homem. Que bebida é essa? É água viva. Tá me zoando, mano? Água viva? Que é isso? E aí, então, você quer saber melhor? Vamos conversar, vamos bater um papo ali fora, tal, reservado. É assim que se prega o Evangelho. A gente pensa que qualquer caixinha de fósforo é lugar de subir e ser um pregador de rua, eloquente. A gente tem que fazer vínculos. Mas as pessoas apontam o dedo. E as pessoas estavam fazendo justamente isso com Jesus. Irmãos, a igreja de Cristo, a gente se converte e larga os amigos, a gente se converte e abandona os amigos. A gente deixa os amigos lá morrendo e indo para o inferno. Sabe por quê? Uma das coisas é porque a gente tem medo o que os crentes vão falar de mim se eu estiver no meio daquela gente. Eu me lembro quantas vezes eu fui jogar futebol, jogava nos campeonatos que tinha na cidade, e depois do jogo a gente ia sentar na frente de um bar, e os caras mandavam mesmo, e eu estava lá com um copo de refrigerante na mão, e os caras perguntavam, o que o pastorzinho aí não vai tomar uma birita com a gente, não vai tomar uma cerveja? Antes do jogo às vezes era o cafezinho da Loló, né? Era o cafezinho com uma boleta para a gente tomar, para ficar mais, né? Eu não tomava, e assim, sempre tinha uma pergunta, e era uma maneira de pregar o Evangelho. Eu fiz isso com os militares. Hoje nós temos militares aqui que são convertidos por causa daquela época em que pregávamos o Evangelho para eles, e às vezes no churrasco os caras eram cana mesmo, o cara metia a cana para dentro, e nós ali juntos, pregando o Evangelho com a nossa vida. Quando somos misericordiosos, as nossas palavras falam mais alto que os nossos atos falam mais altos que as nossas palavras. As pessoas começam a querer saber por que somos assim. Não porque estamos falando, mas porque estamos agindo assim. Não quer dizer que não devemos pregar, mas o que fala a nossa vida? Jesus está dizendo essa noite para você, eu quero que você seja um discípulo misericordioso, porque assim eu poderei ter misericórdia de você. Você sabia que Jesus não poderá ter misericórdia de você se você não for misericordioso? Eu não falei isso de manhã, mas vou falar aqui agora à noite. É um dos privilégios de ter o pastor pregando pela segunda vez, né? O pastor já vai reciclando. Jesus disse assim, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vocês também serão perdoados. Se não perdoardes,
vocês também não serão perdoados. E ele fala isso logo depois da oração do Pai Nosso, quando ele ensina a gente a orar dizendo: perdoa-me assim como eu perdoo aqueles que têm devido para mim, ou aqueles que têm pecado contra mim. E ele diz logo depois: se você não perdoar, não vai ser perdoado. Se você perdoar, será perdoado. E não tem meio termo para Jesus. Por isso ele está dizendo: você será um fracasso. Se você viver rancoroso, magoado, se você viver apontando o dedo para as pessoas, a sua vida fracassará, e eu não quero isso. Então aprenda o que quer dizer: eu quero misericórdia, eu quero uma gente misericordiosa, eu quero um povo misericordioso, eu quero um povo que tem um coração, que se une à miséria do outro, assim como eu me uni à tua miséria, assim como eu desci do céu para te salvar, porque você não podia se salvar, que você ajude os teus irmãos, os teus amigos, os teus parentes, os teus colegas de trabalho, ame aquela chefe chata, ame aquele chefe rancoroso, dê presentes para ele, para ela, seja bondoso, seja misericordioso, seja gentil, e você vai ver que as coisas vão mudar ao teu redor. Talvez essa noite, essa semana, seja uma semana em que precisamos pensar que mais do que culto, mais do que isso que estamos fazendo aqui esta noite, Deus quer um coração cheio de misericórdia. Mais do que nos reunirmos para cantar, para ouvir pastor, Deus quer um coração cheio de misericórdia. Deus está procurando gente assim. Aprenda a olhar para o outro como você olha para você mesmo. Quando você comete um erro, você dá um pisão na bola. Eu imagino o seguinte: você está lá na estrada ou lá na rua, e de repente você vê aquele homem com uma roupa especial, que chama farda, fazer assim para você: encosta. Aí você lembra. Vou contar a minha história para você, né? Estava voltando do Paraná uma vez, e eu estava chutando. Eu vinha de Fuscão, era seminarista. Mas eu estava chutando, eu estava uns 130 por hora, eu atravessei aquela ponte do Tibagi a 130 por hora. Só que é na ponte do Tibagi. Quantos conhecem a ponte do Tibagi? Aqui entre Sertanópolis aqui e Assis, Tarumã. Ela é uma ponte num grande C, assim, ó. Então você vem de lá atravessando a ponte, e os caras estão do outro lado, eles estão te olhando lá, só que lá é uma curva, você não vê eles estão só aqui em você, ó. E então, de repente, quando eu termino a curva, quem que eu encontro? Uma viatura da polícia, e o cara assim, ó, encosta. Aí sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Comecei a dar murro na minha cara. Pá, 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 pá. Minha mulher: o que você está fazendo? Eu tô me julgando e estou me condenando. Como que eu fui fazer isso? Você faz isso com você quando você erra? Você se dá murro, você morde, você se belisca. Você vai aprender, miserável. Eu não sei se você age como eu agi. Fiquei mansinho. O guarda olhou para mim e falou assim: senhor, por favor, a habilitação e o documento do carro. O senhor estava excedendo a velocidade permitida. Eu falei para ele: eu posso descer do carro? Pode. Eu desci do carro. Eu falei: olha, a gente fica malandro, né, irmãos? Eu falei assim: eu quero agradecer o senhor por estar cuidando da estrada. E eu não vou dizer nada para o senhor, porque o senhor tem toda a razão. Eu estava em excesso de velocidade.
Aí o guarda falou assim, muito bom, que bom. Aí ele saiu do meu lado assim e foi para o lado da viatura para escrever a multa. Falei, mas eu posso só pedir uma coisa para o senhor? E ele falou, o quê? Eu falei, por favor, não me multa. Aí ele deu risada, olhou para o sargento fez assim, ó, deixa embora. Você age assim com as outras pessoas? Não vamos multá-la, não. Não vamos condenar essa pessoa, não. Vamos salvá-la. Gente, para que destruir? Você faz assim? Para que condenar? Vamos perdoar. Nós precisamos, esta noite, fazer um concerto conosco mesmo. Nós precisamos redimensionar a nossa visão de vida. Olhar para o outro com a mesma misericórdia que nós temos de nós. Agora, se você não tem misericórdia de você, você está com problemas na sua alma. Eu me lembro que um dia eu cometi um erro e na minha oração eu falei para Deus, Deus, me perdoa porque eu te decepcionei. Eu creio que Deus lá do céu decepcionou. Você é uma decepção, cara, há muito tempo. Você já nasceu decepcionante. Você é alguma coisa porque eu fiz por você na cruz. A gente tem arrogância de pensar que Deus contava com o nosso poder, com a nossa capacidade, com a nossa fidelidade, com a nossa moral, os nossos bons costumes. Nesse cara eu aposto todas as minhas fichas. Ele é o cara. Aí você faz um erro e você fala, Deus, eu te decepcionei. Deus ri. Porque Deus sabe que o cara é Ele. Nós somos miseráveis. Esses fariseus eram os caras que lá no templo, eles olhavam para o publicano e para o pecador e oravam assim, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o meu Deus. Graças a Deus eu não sou que nem aquele miserável, pecador. E lá no fundo o pecador está dizendo, Deus tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. Jesus pergunta, quem saiu justificado dali? O pecador, não o arrogante. Nós precisamos deixar este farisaísmo de lado, de achar que nós temos condição de julgar e condenar as pessoas. Nós não temos condições, não temos moral, nós não temos competência para julgar ninguém, porque somos miseráveis criaturas, carentes da graça de Deus. Conserta a tua vida. Vou consertar a minha vida. É dia de conserto, é tempo de conserto. Vai lá para a sua família, conserta com seus pais, conserta com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Aprende a olhar diferente, porque só assim você será bem-sucedido. Quantos têm andado para trás, têm retrocedido na sua caminhada? Deus quer te dar a oportunidade esta noite de você mudar de atitude, mudar de conceitos. Passe a ser um misericordioso. Passe a olhar para as pessoas com misericórdia. Olhe para você mesmo e pense, como eu gostaria de ser tratado no lugar dessa pessoa? É assim que você deve tratar. Eu gostaria de orar nesse momento, mas eu gostaria que fizéssemos um exercício. Eu gostaria que homem com homem, mulher com mulher, 2 a 2, não deixa ninguém de fora. Eu gostaria que agora você orasse com o teu irmão, mas espera um pouquinho antes de se levantar, antes de começar a orar. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, hoje eu dei o seguinte exemplo. Se eu colocar uma película cor-de-rosa na frente dos meus óculos, e pôr os meus óculos, de que cor eu vou enxergar o mundo? Qual a cor? Qual a cor, irmãos?
Se eu colocar uma película azul, vai ficar tudo azul. Se eu colocar uma vermelha, tudo vermelho. E se eu colocar lentes de misericórdia, o que vai virar? Misericórdia. Então eu queria que você se levantasse agora, 2 a 2, e você orasse pela outra pessoa, uma oração de misericórdia, com olhar de misericórdia. Vamos fazer isso? Não deixa ninguém de fora, não levanta já junto o irmão e já fecha os olhos. Perceba se tem alguém que não está sendo cuidado. Eu quero pedir para os líderes de corda agora. Quem é líder de corda aqui? Levanta a mão. Eu quero pedir que você observe se tem alguém que está sem ninguém para orar, porque às vezes a gente tem o hábito de orar com as pessoas que a gente tem mais relacionamento, e algumas pessoas ficam de fora. Ninguém pode ficar de fora aqui. Todo mundo vai receber misericórdia essa noite. Amém? Mulher com mulher, homem com homem, vamos fazer isso. 2 a 2. Faz uma oração de misericórdia com essa pessoa. Ora uma oração de misericórdia sobre essa vida. Samuel, tem 3 aí, pega um para você, ó. Ora uma oração de misericórdia. 2 a 2. Irmãs, Gi, lá atrás. Ó. Ah, tá. Se Deus te falar alguma coisa, diga para essa pessoa o que Deus te falou.
Querido Deus, nós queremos colocar esta igreja na Tua presença e pedir ao Senhor que o Senhor esteja povoando essa igreja com misericórdia. Que o Teu povo entenda que o poder do Senhor flui através dos Teus princípios, através da Tua natureza, através dos Teus valores. Que o poder e a graça do Senhor fluem através, Senhor, dos Teus atributos. Que em cada coração haja, Senhor, o desejo de transformação, de uma vida cheia de misericórdia, a fim de alcançar a misericórdia também. Senhor, o Senhor quer misericórdia, e nós queremos o que o Senhor quer. Queremos oferecer ao Senhor misericórdia, a misericórdia que oferecemos ao nosso irmão, ao nosso amigo. Por isso abençoa cada família, que haja conserto em casa, que haja transformações nas famílias, no relacionamento pais e filhos, maridos e esposas, oh Deus, os parentes, relações de trabalho, relações comerciais, relações, Senhor, nas escolas. Que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, manifeste a Tua natureza, e não a natureza do mundo. É isso que pedimos ao Senhor. Nos dá, Senhor, um coração misericordioso, porque nós somos miseráveis, e temos a capacidade de condenar as pessoas por aquilo que nós mesmos pedimos perdão. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amados? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja sobre você, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, até que Jesus volte para nos levar para a casa do Pai. Amém, igreja? Antes de sairmos, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui não vieram domingo passado porque estavam impedidos por causa de trabalho, porque o culto é à noite? Quantos de vocês não vieram por causa do culto à noite? E não poderão vir domingo que vem, porque domingo que vem à noite não dá para vir. Quantos? Levantem a mão. Então venham domingo de manhã. Amém? 9 horas.